Fala pessoal, aqui quem fala é o Murilo do canal e da página Murilo Critica e hoje estamos aqui para mais uma crítica, para mais um vídeo, tá? E esse vídeo é a primeira crítica de um livro de fato, né? Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e na página do Instagram. Bom, a crítica de hoje é do livro O Herói Perdido, do Rick Riordan, que eu estou mostrando aqui, tá? Que eu tenho ele na versão física, né? E, como vocês devem saber, por conta própria ou simplesmente pelo nome do autor, Rick Riordan, né? Que pertence ao universo Percy Jackson, né? O universo literário de Percy Jackson. Ainda não se tem um live action do Herói Perdido propriamente, pois o livro Herói Perdido se passa na cronologia de eventos da saga Percy Jackson após o último Olimpiano, né? Após o Percy derrotar o Cronos, né? O Titã Cronos. E aqui, nesse livro em específico, é o livro 1 da saga Heróis do Olimpo, tá? A Profecia dos Sete, né? Primeira coisa, né, a se dizer sobre esse livro. Esse livro é pura introdução. Esse livro é introdutório, tá? E é como se fosse uma recapitulação dos preceitos e dos princípios que constroem o acampamento meio-sangue e propriamente do universo Percy Jackson. Esse livro em específico, ele lembra muito Percy Jackson, o Ladrão de Raios. Obviamente, não pela narrativa e buscar propriamente um raio, mas sim da forma de escrita e dos princípios básicos, nostálgicos e referentes ao trio principal de Percy Jackson, né? Esse livro, O Herói Perdido, tem muitos traços disso, né? E eu gosto de retomar, né, justamente do princípio que se pressupõe do livro, né? Que esse livro não tem, tá? Não é um spoiler. Ademais, eu acho que todo mundo do fandom, né, de Percy Jackson sabe que esse livro, O Herói Perdido, não tem o Percy Jackson. Eu não li os outros, As Provações de Apolo, nem por consequentes e seguintes deste, né? Mas eu acho que esse é o único livro da saga em que não tem o Percy Jackson. E isso é o fator principal e crucial de toda a história e de toda a narrativa. Por quê? Eu exemplifico que a falta do Percy Jackson literalmente faz muita falta para a narrativa como um todo. Pois esse livro, em contrapartida dos outros da saga Os Olimpianos de Percy Jackson, ele tem visões específicas de personagens. E isso para mim é uma coisa que agrega e muito, justamente por nortear a ter outras visões e pontos de vistas que não seja somente o do Percy Jackson, né? Isso para mim é crucial e fundamental para a construção do que está vindo em Heróis do Olimpo, né? A saga em si por completo, né? Primeira coisa, a gente tem que entender que os três protagonistas desse livro, que fazem o papel respectivo, assim, se for levar em consideração o trio do Ladrão de Raios, temos o Jason como uma figura remetente ao Percy, temos a Piper como uma figura remetente a Annabeth e temos o Léo como uma figura remetente ao Grover, né? Só que eles são personagens distintos. Essa comparação que eu estou fazendo é meramente ilustrativa para ser referenciado ao trio original, né? Obviamente que eu gosto de fazer questão de apreciar o Rick Riordan, mas aqui, para mim, dentre os livros os quais eu li, falando especificamente dos 5 livros do Percy Jackson Os Olimpianos, e falando de Herói Perdido, Filho de Netuno e
terminando recentemente Marca de Atena. Para mim, esse livro é o que eu percebi que ele teve mais falhas do próprio autor, tá? Por que eu percebo isso? Claro que o Rick Riordan ele tem uma escrita mais voltada à fantasia, mais ao público infanto-juvenil, e obviamente não trata-se na sua escrita, não quer dizer na sua narrativa, de temas profundos e de palavras complexas. Ah, mas isso é bom para o entendimento? Sim, de fato. Só que ao cabimento de uma jornada, isso ficou um tanto quanto que meio remetente ao que é o primeiro livro da franquia Percy Jackson os Olimpianos, que é O Ladrão de Raios. Eu faço essa comparação justamente porque esses dois livros são muito parecidos. Eles são muito introdutórios a algo que está por vir e a algo que é crescente, né? Porém, eu, particularmente, ressignifico que a ausência do Percy faz muita falta, né? Digo por conta de que o protagonista dos três ali, que tem a sua visão de perspectiva, o Jason, né, no caso, ele é um protagonista que pra mim não tem carisma. Eu falo que ele não tem carisma tanto em Herói Perdido quanto em Marca de Atena. Ele não tem carisma. Ele não consegue repassar esse carisma. Ele não consegue ter um papel fundamental que ele era para ter, mas na verdade que ele não consegue ter a mesma persona do Percy. Isso por um lado é bom, porque não tira o protagonismo principal do Percy Jackson. Entretanto, a gente tem que ter um limite bem claro e bem estabelecido aqui de que a tentativa de Jason, né, Jason Grace, ser um filho de Zeus e ser, na verdade, um filho de Zeus, não, perdoe-me, um filho de Júpiter, né, dele ser um papel de liderança, ele é muito falho. Para mim, a construção de papel de liderança e de perspicácia, coragem e papel de um líder, né, ele tinha que ter sido construído a partir deste livro, O Herói Perdido, e que, no caso, na minha visão, foi muito mal executado. Falo isso tanto pela escrita do Rick, quanto pelo próprio desenvolvimento de personagem do Jason Grace, que é totalmente sem carisma, né? O protagonista, para mim, não carrega o livro em que ele era para ser o protagonista, né? Eu não sei, de fato, se ele tem uma evolução gratificante nos outros livros, como A Casa de Hades e Sangue no Olimpo, né? Porque eu não li os dois livros que faltam para completar Os Heróis do Olimpo. Eu nem terminei de ler lá A Marca de Atena. Porém, é de deveras fundamental entender que a base, o pilar, a estrutura, né, de uma saga está embasada neste livro. Este livro não é o melhor do Rick, como eu já tinha comentado, e nem vai ser o melhor do Rick, eu acho. Mas, né, como uma construção de outros personagens que carregam, como, por exemplo, Léo Valdez. Léo Valdez é o melhor personagem, eu acho que da saga, tá? Dos Heróis do Olimpo. Porque aqui a gente percebe que é um personagem que tem trauma, é um personagem que tem construção, é um personagem que dá a volta por cima, é um personagem que engancha. É um personagem em que a gente tem profundo carisma, né? E profundo admiração por ele e por tudo que na escrita do Rick se enquadra em Herói Perdido. Para mim, o Léo Valdez ele tem muito mais importância significativa do que o Jason Grace. A Piper nesse livro, O Herói Perdido, não estou falando da Piper em A Marca de Atena, nesse livro O Herói Perdido, ela tem um desenvolvimento bom, ela tem uma história boa, ela tem uma construção narrativa boa. Em A Marca de Atena eu já acho o contrário, né? Porém, aqui ela tem
um desempenho e um papel formidável para a construção da narrativa, né? Ao contrário do Jason Grace, né? Eu falei dos 3 protagonistas, mas eu falo aqui da ambientação como um todo da narrativa, em que a gente tem aqui o surgimento de uma nova ameaça. A nova ameaça que é Gaia, né? Que é a Mãe Terra, deusa da Terra, né? A titã da Terra, na verdade. Me desculpa, eu errei a pronúncia. Mas é importante ressaltar aqui que temos também na narrativa a mistura de 2 panteões. Aqui não é tão aprofundada essa mistura dos 2 panteões. É mais no Filho de Netuno e Marca de Atena, de fato. Que a gente tem a mistura do panteão grego e do panteão romano, né? Por isso que o Jason é filho de Júpiter e não de Zeus. Júpiter é a figura de Zeus na mitologia romana. É uma personalidade de Zeus, é um deus romano, onde troca a personalidade do Zeus grego para o Júpiter romano, né? E que eu acho muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito perspicaz e audacioso, essa construção de universo que o Rick Riordan fez, tá? Isso eu tenho que dar uma salva de palmas para ele, porque a construção mitológica baseada em acampamentos sempre foi uma perspectiva muito lúdica para o leitor entender, né? E neste livro, né, em específico, a missão introdutória está feita, né? Porém, desenvolvimento do Jason, que me desagrada, a escrita um tanto quanto apressada do Rick Riordan, remetendo aos tempos antigos, onde ele parece não ter tido uma evolução. Eu achei aqui Sabe quando tu tá assistindo um filme com cortes em que eles cortam partes e que não tem uma deveras explicação? Mas aqui há muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, é muito frenético. O livro, no caso, ele não te dá um tempo para respirar antes de entrar no próximo arco do próprio livro, antes de entrar numa outra parte em que tem uma ação de fato. Ele não te dá um tempo para respirar, né? Esse livro eu achei O Herói Perdido muito falho nesse aspecto, muito falho nesse aspecto. Ao contrário do que é depois, o que vai ser depois, Filho de Netuno e Marca de Atena, que eles têm uma pausa para explicar certos acontecimentos e para estabelecer desenvolvimento de personagem. E muito disso vai se dar por conta de uma outra personagem que vai surgir pós esse livro, né? Que ela que tem dado o tempo necessário para os personagens se desenvolverem. Então, eu acho essa construção de introdução muito bela, mas que tem seus devidos defeitos, né? E por isso que eu dou uma nota 8.5 para esse livro, né? O Herói Perdido, do Rick Riordan. Então deixem as suas curtidas, comentem, compartilhem com seus amigos e se inscrevam no canal e sigam a página no Instagram. Vejo vocês, até a próxima!